Bom, pessoal, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a lei da tendência da taxa de lucro. Quem não assistiu os vídeos anteriores, talvez seja interessante voltar lá no vídeo 4. Tá marcando parte 4, você procurar no YouTube, lá no Facebook. Mas é que lá eu vou apresentar rapidinho aqui algumas coisas. Lá eu demorei um pouco mais. Eu expliquei com um pouco mais de profundidade. Mas vamos lá. Então, para falar da lei que tendência da taxa de lucro, a primeira coisa é entender o que é a taxa de lucro. Lembrando, a taxa de lucro é mais valor sobre o capital total investido, ou seja, capital constante mais capital variável. Então, aumenta mais valor, capital constante e capital variável mantidos, aumenta a taxa de lucro, diminui mais valor ou aumenta capital constante e capital variável, a taxa de lucro cai. E lembrando, enfim, isso aqui tem que estar sempre claro que a, somente o trabalhador produz valor e mais valor. Somente os trabalhadores que produzem, que geram riquezas. E, enfim, e a riqueza é a forma material do valor e do mais valor. Bom, então por que a taxa de lucro tende a cair? Com o desenvolvimento da produção capitalista, os capitalistas eles têm a tendência a adotar técnicas mais produtivas. E essas técnicas mais produtivas, elas permitem a eles reduzir o trabalho humano necessário. Então, reduzir salários. Ali vai ser o quê? Reduzir capital variável. Então, os capitalistas vão estar o tempo inteiro buscando substituir os trabalhadores por máquinas, e com isso eles ficam, não só eles podem se apropriar do mais valor dos outros capitalistas, que é algo até que eles não estão tão preocupados, porque os capitalistas eles não precisam saber o que é mais valor, eles não estão preocupados com a geração do mais valor, eles estão preocupados em se apropriar do mais valor. Então, quanto mais produtivo é o capital deles, isso significa que eles têm uma margem maior para precificar os produtos. Se o preço cai, o preço deles é tão competitivo que eles continuam ainda tendo lucro. Já uma empresa que tem muitos trabalhadores e é menos produtiva, ela não tem tanta margem assim para mexer o preço dela e continuar tendo lucro. Então, o preço cai um pouco, essa empresa ela já está tendo prejuízo. Mas vamos lá. Então eu vou tentar mostrar até um pouco melhor isso. Então, porque só os trabalhadores geram mais valor porque os capitalistas querem se tornar mais produtivos. O primeiro motivo eu já dei aqui. Porque os capitalistas não estão pensando em geração de mais valor. Isso para eles podem nem saber o que é isso, ou podem fingir que isso nem existe. Eles estão preocupados com a taxa de lucro, em garantir o lucro deles. E eu já falei isso antes. O que significa que eles estão preocupados com a taxa de lucro deles? Eles estão preocupados com o que eles vão abocanhar do mais valor gerado, da riqueza gerada. Infelizmente, para os capitalistas, para eles se apropriarem do lucro, para eles terem lucro, significa que eles estão se apropriando então, de uma fatia de mais valor, algum mais valor tem que ser gerado. E para o azar daqueles capitalistas que estão na produção, que estão lá, são capitalistas industriais, são eles que têm que gerar mais valor. Esse ônus ficou sobre eles. Então, por mais que eles queiram, para eles terem lucro, eles precisam gerar mais valor. Mas, obviamente, ainda que cada capitalista, mesmo pensando agora só nos capitalistas industriais, eles ainda preferem minimizar a quantia de mais valor gerada por eles, ou seja, se tornarem mais produtivos, e a maximizar a fatia de mais valor que eles estão abocanhando, que eles estão se apropriando. Ou seja, outros capitalistas então vão estar gerando uma massa de mais valor maior do que eles vão estar se apropriando. E esses capitalistas menos produtivos vão estar lá e vão estar abocanhando o mais valor gerado por outros capitalistas. Mas como? Eu vou utilizar até uma analogia aqui que eu acho que fica até mais claro. Uma analogia do Andrew Kleiman. Ele diz o seguinte: se você está no estádio, imagina, você está no estádio de futebol e você fica em pé, só você fica em pé, você tem uma visão muito melhor. Mas a partir do momento em que todo mundo fica em pé, você não vai ver melhor. Você volta mais ou menos para a situação inicial. E é basicamente isso que acontece.
o capitalista, ao se tornar mais produtivo, ele aumenta a taxa de lucro dele, porque ele se apropria do mais valor gerado por ele e por outros capitalistas. Mas, uma vez que todos os concorrentes deles, ou a maioria dos concorrentes deles, também se tornam mais produtivos, os preços caem e aí ele vai se apropriar da fatia, ele basicamente vai se apropriar do mais valor que ele mesmo gerou. Então não vai ter mais essa apropriação de mais valor alheio e a taxa de lucro dele cai. Então é isso que está acontecendo. A taxa de lucro, conforme os capitais estão se tornando mais produtivos, diminui o mais valor total gerado e, portanto, cada capitalista vai necessariamente se apropriar de um mais valor menor. Diminui o bolo, a fatia de bolo que cada um tem acesso é menor. Aqui eu tô utilizando os dados do Carcad. Isso aqui são todos. Ele utiliza os números dos Estados Unidos. Então esses gráficos aqui que eu vou mostrar do Carcad são válidos para os Estados Unidos. Normalmente esses economistas eles utilizam os Estados Unidos porque lá, isso aqui é até uma coisa que o Kleiman vai enfatizar, que são os Estados Unidos ainda oferecem o maior volume de dados e os dados mais confiáveis. Então, para fazer análise econômica, ainda é muito mais fácil fazer análise dos Estados Unidos. Bom, o que o Carcad aqui está provando? Ele está provando que de 1947 até 2007, a produtividade do capital realmente aumentou. Veja, ela saiu aqui de um nível abaixo de 50 e chegou a quase 250. Enquanto que o número de trabalhadores por meio de produção caiu. Tá vendo aqui? Ele tá tendendo aqui a zero. Caiu num patamar aqui de mais ou menos 75 para zero. Bom, então isso aqui já é um bom indicador de que a taxa de lucro, de que a lei tendencial da taxa de lucro, a lei da queda tendencial da taxa de lucro, como descrita pelo Marx, está se provando historicamente. Mas vamos avançar um pouco mais. Porque o Marx ele não simplesmente afirmou que a queda tendencial da taxa de lucro, que a taxa de lucro tende a cair. Ela tende a cair, isso seria um momento predominante. Mas juntamente com ela, há uma série de contratendências que em alguns momentos vão permitir que a taxa de lucro suba, ou que a taxa de lucro caia menos, ou que a taxa de lucro fique estável. Então, não significa, quando falar em lei da tendência da taxa de lucro, não significa que vai haver uma queda constante no mesmo ritmo. Não, porque em vários momentos, as contratendências que se tornam, as contratendências vão aparecer de forma mais forte, impedindo então que a taxa de lucro mantenha o mesmo ritmo de queda. Então, quais são essas contratendências? Eu vou utilizar aqui direto também alguns números, dois gráficos aqui que o Carcad traz. E depois eu vou deixar o link. Eu postei esse artigo do Carcad na página essa semana, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, então a primeira contratendência é o aumento da exploração. Então você diminui o capital variável, diminui o número de trabalhadores, mas, por exemplo, você aumenta a jornada de trabalho. Ou acelera a linha de montagem, acelera a esteira. Então o que acontece? Aumenta a intensidade do trabalho, vai aumentar a riqueza gerada, vai aumentar o mais valor, e capital constante e capital variável vão permanecer no mesmo nível, ou seja, vai aumentar a taxa de lucro. Mas o que o Carcad mostra é que, olha, eu até destaquei aqui para a gente poder comparar. Tá vendo? A linha contínua é a taxa de exploração, o aumento da intensidade do trabalho. Veja que realmente aqui de 2003 a 2007 houve uma intensificação da exploração do trabalho. Mas esse pico que ela chega aqui é o mesmo nível em que ela chega ali mais ou menos em 1953. Mas olha como em 1953 a taxa média de lucro, que é a linha pontilhada, estava num patamar muito superior ao de 2007. Ou seja, mesmo aumentando o nível a intensidade da exploração do trabalho, a taxa de lucro não retomou o mesmo nível que ela tinha em 1953. Bom, outra contratendência é o barateamento dos meios de produção. Então veja aqui, mais valor vai permanecer constante,
capital variável vai permanecer constante, mas o capital constante, o valor do capital constante vai diminuir. Ou seja, a ideia aqui é basicamente a seguinte: os capitais estão se tornando mais produtivos, então eles vão produzir os meios de produção, também vão precisar de um tempo menor para produzir os meios de produção, ou seja, matéria-prima vai se tornando mais barata, enfim. E aí o preço da unidade do meio de produção, a máquina, enfim, o preço dela tende a cair também. Mas o Carcad também vai mostrar o seguinte, que o valor da unidade do meio de produção realmente cai. Só que as empresas tendem a utilizar muito mais maquinário do que elas utilizavam antes. Então, o capital constante das empresas realmente vem aumentando de 47 até 2007. Lembrando que isso aqui é válido para os Estados Unidos, mas eu acho que isso aqui tende a ser bem representativo. Então, de novo, a ideia aqui é que o capital constante, o valor não diminui porque as empresas têm utilizado muito mais maquinário do que elas utilizavam antes. Então, mesmo o preço unitário diminuindo, o valor agregado segue crescendo. Bom, a terceira contratendência é a redução do salário. Aqui, veja, mais valor fica constante, capital constante se mantém constante, mas o capital variável vai diminuir. Aqui, então, a ideia basicamente é a seguinte: a lei da queda da tendência da taxa de lucro já prevê uma queda do capital variável em relação ao capital constante. Mas essa queda é porque está diminuindo o número de trabalhadores por meio de produção. É o que esse gráfico aqui está mostrando. Diminui o número de trabalhadores por meio de produção. Mas o que aqui a queda do capital variável, ela não significa uma queda do mais valor. Porque, veja, quando você diminui o número de trabalhadores, você está realmente diminuindo o mais valor gerado. Você tende a diminuir o mais valor gerado. Mas aqui não, você simplesmente está diminuindo o salário. Então, o capitalista ele vai se apropriar até de um mais valor maior do que ele ia se apropriar com um nível salarial mais alto. Foi o que eu mostrei no vídeo anterior. Volta lá na parte 7 que eu explico isso mais detalhadamente. Mas veja que, ainda assim, isso aqui de fato acontece em alguns lugares. Há uma polêmica muito grande se a queda dos salários há realmente uma queda como está sendo dita pelos defensores de que a crise de 2007 e 2008 ela é resultado do aumento da desigualdade social. Há vários autores marxistas também que vão dizer realmente a desigualdade social é um problema terrível, mas não é ela a causadora direta da crise de 2008, nem da crise de 2008 e nem das crises anteriores. O principal fator é a queda da taxa de lucro e, obviamente, que a explosão das bolhas, primeiro a bolha dos ativos das ações e depois a bolha imobiliária, desencadearam o processo de crise. Mas, enfim, mesmo havendo uma queda dos salários, por exemplo, no Brasil a grande briga é para conseguir fazer essa queda dos salários. Ainda que haja essa queda, a queda nos salários ela não pode, ela tem um nível. Não dá para reduzir os salários a zero, porque o salário tem que permitir a reprodução da força de trabalho, nem que seja em condições extremamente degradantes, como já é na periferia do capitalismo, e também não pode reduzir o poder de consumo da classe trabalhadora, porque se chegar num momento em que, imagina, classe trabalhadora não tem mais renda, não tem mais não tem quem consome. Então, tem que haver esse equilíbrio entre o salário pode cair um pouco, pode cair, prejudicando bastante a classe trabalhadora, mas chega um ponto em que isso geraria um colapso do próprio sistema. Bom, e agora para fechar, na verdade eu vou retomar uma questão da taxa de lucro que eu deixei passar. Mas enfim, isso aqui é um gráfico do Maito, um argentino, que eu tirei ele do livro do Roberts, da Long Depression. Mas esse gráfico aqui é do Maito. E aqui ele está mostrando aqui, de 1855 até 2009, como que é o comportamento da taxa de lucro. Então, dá para ver como que é uma queda acentuada da taxa de lucro, provando que
a veracidade da queda tendência da taxa de lucro. Bom, há toda uma polêmica, inclusive que envolve autores marxistas, por exemplo, o Robert Brenner, que também vai falar daquela tendência, vai falar daquela taxa de lucro, mas por outros motivos, e outros que vão dizer que não há uma queda da taxa de lucro. Enfim, há uma série de polêmicas sobre a mensuração da taxa de lucro. Eu não vou entrar nessa polêmica nesse vídeo, mas eu só vou fazer alguns esclarecimentos porque já me perguntaram. Bom, quando aqueles números que eu mostrei ali, não os do Carcad que ele vai excluir, mas principalmente os que o Roberts utiliza, ali está incluso o lucro do capital financeiro, dos bancos, seguradoras, enfim, tá incluso. Por quê? Porque, vamos voltar no Marx. No Marx, a taxa de lucro é mais valor gerado sobre capital constante mais capital variável. E quem gera mais valor são os capitais produtivos, mas ele vai ser apropriado por todos esses capitais, pelo capital comercial, pelos bancos, os capitalistas que vão ficar lá só na especulação de ações, de derivativos, enfim. Então, todos esses lucros, mesmo que o capitalista não gerou mais valor, ele está se apropriando do mais valor. Portanto, o que interessa, a gente não consegue mensurar o mais valor gerado. Não dá para mensurar o mais valor gerado, principalmente o mais valor gerado em cada empresa. Mas, somando todas as taxas de lucro, a gente tem uma noção dessa riqueza que foi gerada. Não é uma noção tão exata assim, porque tem capital fictício, tem especulação, antecipação de lucros futuros, enfim. Há toda uma confusão. Mas sim, o Roberts vai utilizar, então, um conceito parecido com o do Marx. A taxa de lucro que o Roberts trabalha inclui lucro do setor financeiro. Já o Carcad vai excluir, inclusive é uma crítica do Roberts ao Carcad, mas para o nível da discussão que a gente está falando aqui, não é algo tão importante assim. Bom, mas com isso eu fecho esse vídeo, mas eu vou tentar voltar no próximo vídeo a essa questão para trazer mais alguns esclarecimentos, inclusive avançar um pouco mais nessa polêmica que eu mencionei do Brenner com os outros economistas marxistas defensores da lei da tendência da taxa de lucro. Bom, e vocês viram também que eu acabei fugindo um pouco do Capital, a lei da queda tendencial da taxa de lucro está lá no livro 3 do Capital. Essa equação aqui, essa fórmula aqui está lá no livro 3 do Capital, mas eu acabei tentando mostrar como a lei da queda tendencial da taxa de lucro se confirmou historicamente. Eu acho que isso é bem importante. Então, até a semana que vem. Abraço.